os frutos da redenção, eles acontecem na nossa vida quando nós aceitamos o perdão de Deus, quando somos disponíveis ao perdão de Deus. Nós estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. Por quê? Porque Jesus aparece para os discípulos, dá a sua paz. Atenção, a paz de Deus não é só ausência de guerra, mas a paz de Deus é quando existe harmonia entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Isto é Shalom, isto é a paz de Deus. E Jesus mostra aos discípulos as suas mãos, mostra aos discípulos o seu lado, e Jesus vai enviar os discípulos. Ele morreu na cruz. Agora, para se obter esses frutos da cruz, nós necessitamos dizer sim ao perdão. Por isso que envia os discípulos como missionários do perdão de Deus. Os discípulos são enviados como missionários do perdão de Deus. Jesus dá o Santo Espírito aos discípulos e diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles serão retidos. Isto é, os frutos da sua morte e da sua ressurreição, a redenção, ela chega até nós quando somos batizados. E depois esse batismo ele se renova quando nós confessamos. Na igreja nascente vai se chamar da confissão como um segundo batismo. E os discípulos podem dizer não quando as pessoas não quiserem saber do perdão de Deus. Quando as pessoas não quiserem saber do perdão de Deus, os discípulos não podem dar. No caso da confissão, ou o mesmo batismo, alguém diz assim: eu estou sendo obrigado a ser batizado, mas eu não quero ser batizado. Então você diz: respeitamos a sua vontade. Ou alguém que vem confessar e diz: eu estou aqui porque sou obrigado, mas eu não quero. Então não vai se dar o perdão, porque será como se estivesse dando pérola aos porcos. A pessoa não quer. Ela quer viver, continuar na sua vida do menos. Nem mesmo é mais ou menos, é do menos. Quando não se aceita o perdão de Deus, não é mais ou menos, mas é menos e menos e menos. Bom, Tomé não estava neste momento que Jesus dá aos discípulos esse poder de perdoar os pecados. E Tomé vai escutar dos discípulos: vimos o Senhor, mas Tomé vai dizer: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver e tocar. 8 dias depois, Jesus vai aparecer. Mais uma vez os discípulos estão com as portas fechadas. Nós sabemos que os discípulos têm medo, então estão as portas fechadas. Mais uma vez Jesus vai dizer: a paz esteja convosco, e diz: põe o teu dedo aqui. Jesus vai dizer a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. A fidelidade, ela nasce da fé. A fidelidade a Deus, ela nasce da fé. Isto é, acreditar na sua paixão, morte, mas também na ressurreição. E tendo a ressurreição de Deus, nós acreditamos nos frutos da redenção e por isso nós somos fiéis. Não existe fidelidade sem a fé. A igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então precisa de uma dimensão da fé. Tomé, diante disso, dirá a Jesus: meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé. Só chama de Deus, mas diz de meu Senhor. Isto é, eu creio em tudo isso. Eu creio em tudo isso. E Tomé, não é que Tomé tenha tocado, o Evangelho está dizendo. Depois disso, disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: neste Evangelho, não diz que Tomé tenha tocado, mas diante do convite de Jesus, Tomé vai proclamar: meu Senhor e meu Deus. E Jesus
dirá: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Ora, quem foi que acreditou sem ter visto? Quem? Somente Nossa Senhora acreditou sem ter visto. Nós vimos Maria Madalena, nós vimos Pedro, João, indo ao encontro do túmulo para verem o corpo de Jesus. Maria Madalena para ver, para saber que o corpo estava ali, e Pedro e João para verem de fato, para confirmar o que Maria Madalena tinha dito, que haviam roubado o corpo de Jesus. Eles haviam escutado de Jesus sobre a ressurreição, mas eles ainda não acreditavam na ressurreição. Nossa Senhora esteve presente durante a vida de Jesus. Nossa Senhora esteve presente diante da cruz. Ela não fugiu, mas não foi ao túmulo. Aqueles que fugiram, no caso, os discípulos foram ao túmulo. Ora, é porque a fé estava presente só em Nossa Senhora. Nossa Senhora é fiel sempre. Por quê? Porque tem fé. Ela não é incrédula. E incrédulo é Tomé, mas incrédulo também é Pedro, incrédulo é João, incrédula é Maria Madalena, incrédulos são os discípulos. Eles são incrédulos. Mas haverá um processo de conversão, de purificação, a tal ponto que eles entregarão a vida por amor a Cristo, porque descobriram o que é a verdadeira fidelidade. A verdadeira fidelidade, consequentemente, a verdadeira felicidade. E aí termina o Evangelho de São João, que diz: estes foram escritos, os sinais, no caso, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aqui tem duas dimensões, a fé e a moral. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus e viver segundo o seu nome. Isto é, por causa da fé, porque creio, alimentando a minha fé que Jesus é Deus, eu vivo, isto é, tenho a fé e tenho a fidelidade. Esse é o objetivo do Evangelho de São João. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.